Boa noite. 16 pessoas mantidas por quase 3 horas sob a mira de um criminoso dentro de um ônibus na segunda maior rodoviária do Brasil, situada no centro do Rio de Janeiro. Para os reféns, o medo felizmente terminou sem pior consequência. Mas 2 homens que circulavam ali por perto acabaram baleados. Um deles passará por uma segunda cirurgia ainda esta noite. Foi uma tarde para lembrar por que a falta de segurança pública está hoje entre as maiores aflições dos brasileiros. Com os recursos do nosso novo cenário e a participação de 4 repórteres que cobriram a história, vamos reconstituir o sequestro do ônibus. De Brasília, tem os grupos dentro do governo que disputam os dividendos da Petrobras. Assunto para a Júlia do Ailib. Vamos detalhar a inflação de fevereiro, que acelerou acima do que o mercado previa. Nos Estados Unidos, prévias confirmam Joe Biden e Donald Trump como candidatos na eleição de novembro. E quem se deu bem na rodada da Copa do Brasil? Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com a investigação sobre as circunstâncias do sequestro de um ônibus com 16 reféns hoje no Rio de Janeiro. Vamos primeiro resgatar os fatos principais. Tudo começou por volta das 2h30 da tarde. O ônibus da Aviação Sampaio saiu da rodoviária do Rio, no centro da cidade, rumo a Juiz de Fora, em Minas Gerais. A empresa disse que vendeu 43 passagens para essa viagem, mas não consegue confirmar quantas pessoas de fato embarcaram. Segundo testemunhas, o ônibus andou por cerca de 500 metros até que o ar-condicionado quebrou. O motorista voltou à rodoviária e vários passageiros desceram por causa do calor. Por volta das 3 horas, um dos passageiros ainda embarcados atirou e atingiu 2 pessoas que estavam do lado de fora. O homem então fechou a porta e ficaram em poder dele 16 pessoas. 2 reféns estavam no andar de baixo e os outros 14 no de cima. O criminoso ficou circulando pelos 2 andares. O batalhão de operações especiais da polícia chegou logo depois, isolou a área, esvaziou a rodoviária e começou a negociar com o sequestrador, usando inclusive megafones para se comunicar com ele. Por volta das 5 horas, o sequestrador atirou contra policiais do BOPE. Ninguém se feriu. O criminoso veio a se render perto das 6 da tarde, portanto, depois de quase 3 horas de sequestro. Nenhum refém saiu ferido. Depois de libertados, eles receberam atendimento do Corpo de Bombeiros na própria rodoviária e dali foram levados para a delegacia. Mais sobre os reféns. Entre os 16, havia 5 homens e 11 mulheres. Uma delas mãe de uma bebê de colo. 6 eram idosos e vários faziam parte de um grupo que vinha de Cabo Frio e passou pelo Rio de Janeiro a caminho de casa, em Juiz de Fora. Com a gente nesta edição, os repórteres que acompanharam o desenrolar do sequestro. Beth Lucchesi, Lília Teles e Mariana Queiroz. Boa noite a todas. Eu começo pela Beth Lucchesi, porque foi você, Beth, que presenciou a ação da polícia para obter a rendição do sequestrador, preservando a vida dos reféns. Agora nós vamos para os dias de turbulência vividos pela Petrobras desde meados da semana passada. Hoje, depois de 2 tombos seguidos, as ações da estatal registraram alta na casa dos 3%. Apesar dessa recuperação, desde sexta-feira, quando o Conselho da Petro decidiu distribuir só os dividendos obrigatórios para os acionistas, a empresa já perdeu 48 bilhões e meio de reais. Analistas acreditam que as ações tendem a ficar num sobe e desce até a próxima reunião do Conselho, que pode rever essa decisão, como o governo sinalizou ontem. Hoje, em conversa com jornalistas no Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que o governo pretende fazer mudanças para, nas palavras dele, oxigenar os conselhos das estatais. Vamos ver o que isso significa, segundo o ministro. No próximo bloco, as prévias desta terça-feira confirmam Joe Biden e Donald Trump como candidatos na eleição presidencial de novembro. E a Copa do Brasil, com Bahia e o Cuiabá avançando na competição. Voltamos com o esporte porque faltava receber na Casa Nova do JG quem? O Renato Cury. Boa noite, Renato. E que casa linda, hein? Muito boa noite, Renata.
Renato, que bom que você está aqui, ainda que o nosso primeiro assunto não seja bom. Seja aquele terrível episódio do ataque do Sport ao ônibus do Fortaleza, cerca de um mês atrás, né? O Sport foi condenado, mas até hoje ninguém foi preso nessa história. Ninguém foi preso. A gente segue atualizando sobre essa situação, sem prisões ainda, só que hoje o Superior Tribunal de Justiça Desportiva condenou o Sport a 8 jogos sem torcida, justamente por conta desse ataque ao ônibus do Fortaleza. Amanhã tem a partida de volta da terceira fase da Libertadores. O Bragantino recebe o Botafogo em Bragança Paulista, interior de São Paulo. A gente lembra que na partida de ida no Rio de Janeiro, vitória do Botafogo por 2-1. Isso significa que o time carioca joga pelo empate para garantir vaga na fase de grupos. Só um brasileiro, portanto, passa entre Bragantino e Botafogo. Bom, e vamos fechar hoje do jeito que a gente gosta, vamos fechar com surf, estamos acompanhando a etapa do circuito mundial. Ontem em Portugal avançou o Gabriel Medina, hoje foi a vez da classificação de uma brasileira. Olha ela ali, ó. Tati Weston Webb está classificada, avançou hoje às semifinais em Peniche, em Portugal. A brasileira venceu Bachelor Sakura Johnson, do Havaí, e na próxima fase ela vai encarar a australiana Tyler Wright. A Tati foi campeã dessa etapa aí que a gente está mostrando em Portugal em 2022. Já Luana Silva, que também estava nas quartas de final, perdeu para a francesa Johanne Defoe e se despediu da terceira fase do circuito. A gente segue, claro, acompanhando os brasileiros em Peniche, em Portugal, Renata. E eu já apurei que amanhã você está de volta, então até e muito obrigada, Renata. Boa noite e até amanhã, combinado. O Jornal da Globo de Casa Nova fica por aqui. Outras notícias no Hora 1 de Casa Nova também. Boa noite para você. Até amanhã.